Vanessa vai me ajudar? Eu acredito que os pastores, eles vão ter que reaprender a ser pastores. Você falou de, como que é a palavra aí? Horto, como que é praxia, como que é o negócio aí? Exatamente, ortopraxia. Então, eu sou pastor, eu sou profeta. Eu não sou. Eu fiz uma faculdade de teologia. Então, para ser pastor, você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de ter o cheiro da ovelha. Você tem que estar no meio da ovelha, das ovelhas. Para a gente aqui, a pandemia, ela foi, assim, num certo sentido, para a igreja foi boa. Por quê? Porque caímos na graça do povo. Estando próximo do povo, cuidando do povo, andando com as pessoas, ministrando, abraçando, cuidando. Você falou de Tiago, né? Que obras. Eu queria que a gente tivesse uma visão mais. A gente lesse a Bíblia de uma forma diferente. Se a gente pegar desde o Gênesis, o Deus que nós servimos, ele se preocupa tanto com a alma quanto com o corpo. Se você ler o Êxodo, eu estou ouvindo responder um povo que está cativo. Eles poderiam continuar cativos e adorar a Deus. Eles estavam sofrendo, eles construíam blocos, comiam mal. Então, não é só de Tiago. O nosso Deus se preocupa. Eu queria que a gente pensasse diferente. Aí, se você continuar lendo o Êxodo, os profetas, os salmos, os profetas maiores, os profetas menores, a gente vai ver que não é só Tiago, tá? Então, a Bíblia, a gente gosta muito de falar de arminianismo, calvinismo, mas a gente não gosta de falar de missão integral, né? Porque as pessoas acham que é uma nova doutrina. Bom, para mim não é, só ler a Bíblia. Só esclarecer essa primeira parte. Então, falando como vai ser o evangelismo daqui para frente. Eu tenho uma tese que pode ser idiota, mas o Brasil não precisa mais ouvir falar de Jesus. O Brasil todo conhece, do Oiapoque ao Chuí, ponto. Macumbeiro fala de Jesus, o espírita fala de Jesus, o Testemunha de Jeová, a congregação, os protestantes, a católica, todo mundo fala de Jesus. Jesus já está bem conhecido. As pessoas precisam conhecer Jesus. E conhecer Jesus, eu acredito que isso se dará através de relacionamentos íntegros, amizades íntegras. Tá? Jesus não é um produto, Jesus não Jesus não veio só para salvar a alma, senão a gente podia morrer tudo agora. Jesus é muito mais amplo, é muito maior. Então, a gente, pastor, a gente tem que sentar com as pessoas, conviver com as pessoas, se relacionar com as pessoas. E o que eu vejo, principalmente nas igrejas batistas, é uma prática muito distante de um pastoreio. As pessoas, os pastores, no domingo à noite, no púlpito, dão uma aula, não tem uma mensagem. Não tem uma mensagem prática para a vida das pessoas. Eles querem ensinar um texto e não trazem uma mensagem para a vida das pessoas. Os pastores não se relacionam, não visitam, não vão às casas, não se importam, não sabem das histórias, não caminham com as pessoas. Eu acho que o papel do pastor ele se perdeu.
E aí, quando o papel do pastor se perde, a igreja fica perdida. A igreja fica correndo atrás do rabo, que nem cachorro. Gente para salvar, gente para amar, gente para cuidar, gente na miséria física, emocional, espiritual e social, existe um monte. Então, as igrejas estão mesmadas em si mesmas. Manter o statusinho quo que tem lá dentro, aquelas coisinhas. São igrejas medíocres e pouco relevantes. Então, mas isso, na minha opinião, passa pelo papel do pastor. As pessoas estão perdidas, as pessoas querem direção, elas querem uma palavra sobre gênero, as pessoas querem uma palavra sobre casamento, as pessoas querem uma palavra sobre a questão do sexo, sobre a questão do trabalho, sobre a questão da amizade, mas a gente está querendo ensinar, às vezes, o grego, o hebraico, está preocupado com a escola dominical. Eu acredito que os pastores que entenderem o momento que nós estamos vivendo, no sopro do Espírito, os pastores que perceberem no movimento, se deixarem levar pelo movimento do Espírito Santo, eles vão aproveitar esse momento muito, muito, muito. Eu discordo um pouco do Amaury, porque, assim, tá mais fácil agora evangelizar, sabe por quê? Morreu muita gente. Tem muita gente com medo de ir para o inferno. Tem muita gente com medo da morte. Você entendeu? Então tá muito mais fácil. Mas os crentes se escondem. Tem uma igreja ridícula que fala que não acessa as pessoas, não traz uma mensagem para a vida das pessoas, fica com aquele evangeliquez, aquela linguagem de crente dentro da igreja, o sangue do cordeiro, o cara chega a se assustar que ele vai na igreja. O leão, não que essas coisas são símbolos errados, não, mas as pessoas não. A gente não tem um evangelho que comunica Jesus. A gente tem um negócio que veio dos americanos, que veio dos europeus. A gente não tem uma teologia brasileira para abordar as pessoas que a gente convive. O Amaury falou, né? As pessoas só vão e voltam para a igreja. Por quê? Porque a gente foi colonizado batista com uma teologia salvacionista, não uma teologia de implementar o reino de Deus, o reino de Jesus de Nazaré. Então, mudar essa a nossa prática, o nosso jeito de ser igreja. Eu penso isso. Eu acho que assim, ó, a nossa igreja está bombando, está lotada de gente. O povo está com medo de morrer. Você entendeu? O povo está com medo de morrer. Então, bota que a gente vai, abraça, pega na mão e fala, ó, esperança é Jesus, como a Amaury diz. Esperança é Jesus, mas esperança, mas vamos transformar aqui ao redor, vamos cuidar de quem está. Como está sua família? Como está seu casamento? Como estão seus filhos? Você entendeu? A gente não quer, sabe, se envolver com as pessoas, sofrer a dor das pessoas, conviver com as pessoas, dos dilemas. A gente tem uma frase aqui, né, que norteia um pouco a igreja: servindo a Deus, servindo pessoas. Servindo a Deus, servindo pessoas. Então, Mozart, você me falou uma coisa muito interessante aí, eu capturei algumas, né? E eu queria até jogar a bola agora com o Amaury, porque apesar de... Há muito preconceito com essa questão do evangelho social, né? A pessoa fala assim, ser comunista, não é? Mas é o ser da igreja, você ir lá ajudar as pessoas, levar o pão, desde sempre. Jesus disse, dá-lhes voz de comer, né? A prática do evangelho, e é o que você disse. Quem tiver essa percepção, vai realmente conseguir uma efetividade na sua missão. Entretanto, você falou outra coisa que é muito importante, você falou assim, as pessoas estão com medo de morrer, e isso, você tem que pregar o céu. Quer dizer, é o evangelho desde sempre, puro e simples, John Stott, né? O evangelicalismo, pregar a salvação, não é? E aí, mas você falou uma outra coisa antes, falou da questão da afinidade, da amizade, não é? E aí você falou, embora você falou assim, discorda um pouco do Amaury, e até esse discorda um pouco do Amaury, né?
ele vem essa questão, é a amizade, né? E o Amaury é uma pessoa que realmente é uma pessoa que vai sempre estar trabalhando nesse modelo, amizade. Eu lembro que o Amaury me convidou uma vez para ir lá tomar um café lá na tapeçaria lá, né? Eu andei, a Lins lá é grande, rapaz, eu pensei que a Lins era pequenininha, né? Mas o legal é falar sobre Bíblia, não é, Amaury? Amaury, como fazer, então, Amaury, para a gente passar assim, a afinidade, a usar esse instrumento que é a amizade, a afinidade, para falar do Evangelho? Como é que isso funciona? Como é que você, na sua ideia... Porque nós estamos com um mundo aí, com WhatsApp, com um monte de coisa. Como é que funciona isso daí, segundo o que você imagina aí? Por favor. Eu imagino o Evangelho assim, ó. Eu vou falar aquilo que eu faço na obra de Deus, pelo chamado que eu tenho dele e eu tenho feito. A mesma coisa quando você tem um vizinho e ele gosta de carro, ou o outro gosta de música, e você tem Jesus. Se você não se aproximar dele e não fazer amizades íntegras com ele, jamais você vai conseguir falar de Jesus para ele. Por quê? Porque ele te olha e sabe quem você é. Antes de você falar do amor de Cristo, ele está te vendo, ele está te percebendo quem você é. Então, o que acontece? O que eu faço? Eu encosto nas pessoas, eu vejo o que ela gosta e começo a trocar uma ideia. Pô, como que está seu carro? Um exemplo que eu estou citando. Eu gosto, a roda é assim, então eu estou conversando ali com eles. Olha, eu também acho que o seu carro com essa roda está linda, está bonita. Puxa vida, eu acho que se você fizesse assim, e vamos trocando ideia. Esse é o modo de evangelizar. Eu evangelizo desse jeito. Então, a pessoa está com outro tipo de problema, ou outra coisa, primeiro eu chego, eu faço amizade íntegras com as pessoas. Por quê? Porque na hora que eu faço amizade íntegra, ele vai ver que é o seguinte, eu me interesso pelo que ele gosta também. Esse é o segredo do Evangelho. Porque muitas das vezes, nós achamos que temos Cristo Jesus e nós estamos fora desse mundo. Não, eu tenho Cristo. Eu não faço parte desse mundo. Poxa, que mundo que você vai fazer parte? Não quer encostar em ninguém, não quer falar do amor de ninguém. Só que para me encostar e falar do amor dessas pessoas, eu também preciso saber lidar e saber com quem ele gosta primeiro. Então, o jeito de evangelizar o jeito de eu chegar nas pessoas, primeiro eu vejo o que a pessoa gosta. Muitas das vezes eu estou tomando café lá na padaria, e quantas das vezes as pessoas chegam aí eu começo a brincar, falar de futebol, começo a dizer... São várias formas para mim anunciar o reino de Deus. Então eu crio uma situação para mim chegar a falar do amor de Deus, porque vai ter um momento de falar. Isso é lindo, é fantástico como Deus me usa. Eu sou usado dessa maneira e desse jeito, de evangelizar e falar com as pessoas. Quer ver outra coisa? É fazer estudo de João. São 6 estudinhos simples, nada de teologia, é só falando quem é Cristo para as pessoas. E uma das vezes que eu cheguei na casa de uma mulher, ela falou para mim, você não vai dizer que o seu Deus é maior que o meu. Eu falei, não. Então fazer o seguinte, eu peguei os estudos, tirei da mão dela e tinha 5 pessoas em volta estudando o livro de João. Aí o que aconteceu? Essa pessoa pegou e falou, olha assim, fala do amor de Deus, quem é seu Deus para mim? Eu falei para ela. Ela ficou olhando para mim, ficou olhando, até o momento que ela virou e falou assim, eu não sei. De verdade, eu não sei quem é Deus. Aí eu virei para ela e falei assim, posso anunciar para você o meu Deus? Então tem várias formas da gente evangelizar, várias maneiras de chegar em outras pessoas e dizer, eu creio nisso, eu creio dessa forma, eu creio que Deus nos usa de várias maneiras. E eu respeito, cada um tem um jeito de falar, de dizer, e eu sou só evangelista. Eu sou uma pessoa que Deus me chamou para anunciar quem é Cristo. E várias formas. Eu fui uma vez uma pessoa que faleceu. E lá tinha um monte de jovens.
e eu vou te falar do amor de Jesus, o que eles estavam fazendo com a vida deles. Quer dizer, então Deus vai criando na minha vida e na vida de outras pessoas que vão colocando em volta de mim, para falar, para anunciar quem é Jesus. E eu creio que Deus usa cada um de uma forma, de uma maneira, eu respeito cada um. Tem uns que é mais ousado e outros não são. E Deus tem colocado, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas para anunciar o Evangelho. Eu creio que a gente tem que saber levar esperança para outras pessoas. E ter carinho. Eu evangelizo desse jeito. A minha maneira de evangelizar é criar situações, é criar caminhos para chegar em outras pessoas. Esse é o segredo do Evangelho. Eu creio que você precisa saber como chegar na outra pessoa, qual o caminho que ele faz. Ou tem outras vezes que assim, é direto também. Tem várias formas, vários jeitos. Em 30 e poucos anos, eu tive várias formas com Deus, que se eu for falar aqui, eu não vou ficar só contando as experiências que eu tive, de várias maneiras, pessoas que foram para Cristo, graças a Deus. Eu não vou chegar para lá, Deus vai falar assim, o que você fez com tudo aquilo que eu te dei? Vazia, não. Graças a Deus, não. Pela misericórdia dele. Então, eu vejo assim, cada um pensa de uma forma, cada um age de um jeito, de uma maneira, mas ele está anunciando o Evangelho. Isso é muito importante. Então, eu achei interessante que você falou aqui agora, que a pessoa lá falou, você não vai me falar que o seu Deus é o certo, alguma coisa assim, não é? E também tocou a questão assim, nada de teologia, né? Mas vamos falar de coisas que são as nossas afinidades, não é? A gente depende de amigo, né, nessa vida, né? Por exemplo, eu estava tentando aqui montar essa reunião aqui, nossa, e se não fosse a ajuda do Fábio, meu cunhado, nossa, a gente estava aqui com eco até agora. Inclusive, eu quero agradecer também ao locutor Alexandre Moreno, que lá comentou na nossa live que estava com eco, né? E eu tive aqui o contato do Fábio aqui pelo WhatsApp, olha, faz isso, até resolver, né? A Vanessa aqui também, então tudo a gente ajudando, né? E olha, o Mozart, tem uma irmã aqui mandando parabéns para você pela sua explicação aí, ela gostou muito, a irmã Maria Helena, né? Ela colocou parabéns, pastor Mozart. A Elisângela também está dizendo que as suas palavras foram sábias, pastor Mozart, né? E assim, eu tenho que também concordar com elas, com essas irmãs, não só pelas palavras, mas porque eu conheço você de algum tempo, né? E a prática também, eu acho que isso daí é uma coisa que nós admiramos muito no pastor Mozart, né? Uma pessoa que busca a coerência do discurso e da prática, não é? E acho que isso que faz a diferença. Ontem, Mauri, nós estávamos testando essa live, né? Estava tudo certo. E o Mozart estava onde? O pastor Mozart estava jogando basquete, não é? Isso é lugar de fazer a devocional, pastor? Fazer a devocional no meio do jogo do basquete? Ó, tá com a gente também na live o pastor Júlio Holanda Pedrosa. Você lembra dele, né, Mozart? Outro pastor também que, olha, uma vez eu liguei para ele, sábado, ele estava, olha, eu estou jogando bola com os meninos aqui, então é gente que você, como você diz, né, tem o cheiro do povo, gosta do povo, se envolve com o povo, está ali na prática. Mas a gente tem essa questão agora que a gente viveu esse momento de pandemia em que alguns se recolheram, né? O Amaury colocou algumas dificuldades das pessoas. Ontem ele falou muito sobre 3 tipos de pessoas ali, né? Falou para mim de 3 tipos de pessoas, pessoas que perderam seus parentes, pessoas que não perderam, não aconteceu nada com elas, pessoas que sentiram um pouquinho só da pandemia, mas isso mudou a forma de se comportar. Por exemplo, ir à igreja é uma coisa que eu não sei. Como vocês veem isso? As pessoas vão estar
vão ter esse costume de ir à igreja? Eu queria que o Mozart falasse isso um pouquinho, depois o Mauri também falasse sobre isso, essa prática de ir à igreja. Como é que vocês veem essa questão de frequentar os cultos? Então, pastor Mozart, por favor. Haroldo e Mauri, pegando um pouquinho do gancho da bola que a Mauri falou, né? Eu acredito que na vida tudo são relacionamentos. Relacionamentos para cima e relacionamentos para o lado. Com Deus e com o próximo. Se você entrar no meu WhatsApp, tá escrito assim: o significado da vida está no outro. E esse outro é Deus, e esse outro é o próximo. E eu não acredito. Para mim, como o Mauri falou, uma palavra que ele falou bastante que eu gostei, carinho com as pessoas. Então, nós temos que criar pontes para nos relacionarmos com as pessoas. Foi isso que o Mauri disse, como das formas, pontes. E eu acredito que algumas pontes que nós usamos aqui, nós somos um bairro bem pobre, bem miserável. Eu vou falar de Jesus. Eu já vou chegar aí, Haroldo, na questão do culto, mas eu queria falar disso também um pouquinho antes, da igreja. Eu vou falar para alguém que não tem dinheiro para pagar aluguel, que não tem dinheiro para comprar uma mistura, dinheiro para fazer a compra do mês. Eu vou falar assim, aceita meu Jesus. Ele vai falar assim, pô, seu Jesus é da hora, mas agora não dá, que eu tô com muita fome, eu não tô conseguindo entender. Eu não tenho dinheiro para pagar a água e a luz, e tá difícil. Então, eu bato de novo na questão da missão integral, né? Porque aí tem igreja que tem dinheiro guardado, e tem gente na igreja passando dificuldade. Então, só para encerrar essa questão. Então, nós temos que fazer ponto. Meu amigo, relacionamento. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Relacionamento. Adão e Eva, e daí por diante, relacionamento. Os velhos, os novos, os médios, todo mundo gosta de relacionamento. Pelo menos aqui na nossa região, as pessoas estão vindo para a igreja, as pessoas querem ir para a igreja. Às vezes, nós, como pastores, como igreja, nós colocamos um peso nas pessoas para estarem na igreja em todos os momentos. Tem que estar na IBD, tem que estar no culto à noite, tem lugar que tem união masculina, união feminina, união de jovens, tem que estar no culto de quarta. E nós moramos na capital, na igreja urbana. Nós temos que ter encontros facilitadores, encontros profundos e dinâmicos. E a gente, às vezes, em alguns lugares, algumas igrejas, está presa no tradicionalismo. Então, eu acredito, sim, que as pessoas vão voltar para as igrejas, as pessoas vão se relacionar, as pessoas querem abraço. Quem não gosta de abraço? Quem não gosta de cheiro? Quem não gosta de ver gente? Quem não gosta de cantar, de estar no culto? Essa semana eu fiz uma reunião através do Zoom com a liderança dos grupos pequenos. Foi boa, a primeira experiência do pessoal, mas, Haroldo, a mística do culto, ela não... o Zoom e qualquer outra coisa não vai substituir. Agora é uma ferramenta para a gente estar mais próxima. Eu posso aconselhar uma pessoa pelo Zoom, conversar com a pessoa e ministrar e orar, ou fazer uma oração pelo irmão pelo WhatsApp. Eu acredito que sim, mas nós somos seres humanos, nós somos a humanidade, né? Somos a unidade de Deus, e a gente precisa um dos outros. E a gente vai querer isso, a gente precisa estar no culto, a gente precisa ver gente, a gente precisa se relacionar, a gente precisa estar ali naquele momento de comunhão, de louvor, para que as coisas sobrenaturais aconteçam. A gente é batista, mas a gente acredita no Espírito Santo, a gente acredita no poder de Deus que se move. Então, eu acredito muito, muito, muito que quem aproveitar esse momento vai tirar um bom proveito. Então, assim, idosos que perderam filhos, imagina uma mãe, um pai enterrar um filho, isso é difícil.
Mas cadê o pastor nessa hora? Cadê a igreja? Cadê o líder de célula, de pequeno grupo? Sabe? Porque a gente cria uma estrutura e a gente parece uma empresa, a gente não é empresa. Cara, a gente não é business, a gente não tem nada a ver com isso. Nós somos igreja de Cristo. Nós temos que estar no meio do povo, nós temos que estar sentindo as dores das pessoas. Mas a gente não se preocupa com isso, tá? Então, eu vejo que a gente ampliou as possibilidades. A gente não diminuiu. E quem souber usar as ferramentas vai ter uma igreja, uma igreja forte, uma igreja presente no meio do povo. É isso. Então você acredita que nós não vamos ter uma baixa na frequência do culto presencial? Você acha que não? Não, eu já vou ter os cultos. Eu vou falar de mim, eu não sei dos outros. Eu vou falar de mim. Nossos cultos, assim, ó. Engraçado, a gente tinha EBD, certo? E a gente, nesse movimento, Haroldo e Amaury, o que aconteceu? A gente começou a fazer culto de manhã e de noite. E aí, no culto da manhã, a gente tem 50, 60 pessoas, mais umas 30, 40 crianças. E aí a gente tem um culto à noite. Aí tem mais umas 90, 100 pessoas e mais umas 50 crianças. Então, assim, e as pessoas que vêm à noite não são as mesmas da manhã. Mas a gente tem um contexto aqui de estar no meio do povo. Você entendeu? Sim, como eu falei, o pastor tem que estar vivendo com as pessoas, mas tem cara que... Então, assim, tem pastores que, os caras são homem de Deus, tão legal, mas o cara é um mestre. Ele não é pastor, cara. Então, assim, tem outros que só são assobiados, não são chamados. O cara tem medo de gente, o cara tá sempre em crise, o cara não tá sempre em dúvida. Cara, a gente tem que ministrar, tem que amar, tem que orar. Deus tem movido o meu coração para algumas coisas. Eu tô ali no culto da manhã, principalmente. Aí eu tô olhando as pessoas, aí acaba o culto, eu fico na porta e me dá vontade de orar pelas pessoas. E aí a gente acha que isso é coisa de pentecostal. Nós estamos fazendo aqui 7 vigílias. Você entendeu? E a gente acha que isso é coisa de pentecostal. Então, a gente precisa deixar o Espírito Santo nos conduzir, que as pessoas querem ser amadas, as pessoas querem ser tocadas, as pessoas querem estar juntas. Quantas pessoas estão machucadas pela vida porque maltrataram os outros e receberam de volta, porque foram machucadas porque só a vida, pelas tragédias. E cadê a igreja? E os pastores, eles têm medo de dividir o poder, a graça, de passar para as pessoas da igreja que elas podem orar, que elas podem ministrar. Assim, ó, aqui na nossa região são 90, 100 mil pessoas aqui nos bairros em volta, 4, 5 bairros. Se a gente tiver uma igreja com 1%, é 1.000 pessoas. Se essa igreja não está acontecendo, não é problema de Deus, o problema está na gente. Então, se tem igreja que tem capacidade para 200 e só tem 50, alguma coisa está errada. Não é com Deus, é com as pessoas da igreja, com o pastor, porque Deus quer salvar. O Espírito Santo está aí. Só que a gente cria o nosso clube, né? Nosso status quo e a gente não quer estar no meio dos problemas. A gente também tem uma frase muito legal aqui. Nós somos os feridos que curam. Eu tenho problema, tenho minhas loucuras, tomo remédio para desacelerar. E antidepressivo. Jesus me usa para, mesmo ferido, para ser graça, para ser esperança, para ser amor na vida de alguém. Você entendeu? Eu não posso esperar estar tudo bem para ir falar de Cristo. Então, assim, as pessoas vão vir para a igreja, Haroldo. As pessoas estão vindo, o problema é que na nossa realidade. Se não está vindo na igreja de alguém aí, então, meu filho, tem alguma coisa errada na tua igreja. Ora para Deus, pede filhos espirituais para Deus, dá para você discipular, para você batizar. Se não tem alguma coisa errada, gente. Nós somos 220 milhões de brasileiros, nós somos, sei lá quanto que por cento, 20%, 40 milhões de cristãos, protestantes, mais quantos por cento de católicos, ainda tem muita gente para ser salva. Então, ou a estratégia está errada, ou a gente não está orando, ou está correndo atrás do rabo. Desculpa aí, é isso. Vamos lá, Mauri. Agora é a sua vez. Beleza, vamos lá.
A igreja, eu vejo assim, ó, a igreja, as pessoas que estão lá dentro, se ela entendesse que é doente cuidando de doente. Não sei se vocês vão me entender. Os que estão lá dentro é doente cuidando de doente. O problema de tudo isso é nós ter essa consciência que todo mundo é doente e precisa ser tratado um pelo outro. Seja quem vem primeiro, quem já está lá há muito tempo. Aí, quando eu começar a ganhar ideia disso, quando eu começar a ter a certeza disso, eu creio que nós vamos amar muito mais as pessoas, nós vamos sair muito mais para fora. Sabe por quê? Porque eu não sou diferente do outro que está lá, não. Nós precisamos fazer esse papel. Nós precisamos abraçar. Por isso que eu falei logo no começo que nós precisamos levar esperança. Nós precisamos amar, nós precisamos respeitar e ter carinho. Só que nós precisamos entender que a igreja é doente cuidando de doente. Ninguém é melhor que ninguém. Seja qual for a igreja, seja a igreja de 10 membros, seja a igreja de 1.000 membros, 2.000 membros. Qual é o papel dela? É abraçar essas pessoas, é amar essas pessoas, é ter carinho por elas, porque é doente cuidando de doente. Não é... a gente está em Cristo Jesus, a gente tem uma ideia assim que nós somos melhores que qualquer outro. Nós não somos melhores em nada, irmãos. Nós precisamos um do outro, nós precisamos se amparar um no outro. Eu creio que quando a igreja ela começar a ganhar essa ideia e sair para fora, e não ficar em quatro paredes, o que é uma igreja? Somos nós, no dia a dia, da segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E esses dias que eu estou fora, estou evangelizando, estou falando do amor de Cristo. Quando a gente ganha essa consciência que é doente cuidando de doente, as coisas melhoram. Nós vamos estar no mesmo nível, no mesmo patamar dos outros. Nós precisamos sair para fora. Nós precisamos fazer estratégia, evangelizar, falar do amor de Cristo. Eu creio que está faltando é justamente isso. Eu não estou dizendo que não tem igreja que não está fazendo. Tem igreja que está fazendo, tem igreja que está usando esse momento. A minha igreja ela não está fazendo culto de oração todos os dias, online, mas todos os dias estou se reunindo e orando por pessoas que estão doentes, que perderam alguém, todos os dias. Então, eu vejo assim, depois disso, será que nós não vamos se reunir mais? Nós não vamos se abraçar mais? Não, porque o corpo de Cristo tem que estar unido. Se abraçar, estar junto e depois sair para fora para fazer. Você entendeu? Eu creio assim, é com muito carinho, com muito amor que a gente vai fazer tudo isso. As igrejas estão fazendo. Só que umas no tempo eu vejo assim, como evangelista eu fico assim, tem o momento certo. Eu não sou pastor que nem vocês, então eu sou evangelista só. Eu falo do amor de Cristo para as pessoas. Então, eu vejo assim, a igreja em si, é ela que tem que fazer, é os líderes que tem que sair para fora para fazer. Se não estão fazendo, aí é cada um com Deus. Você entendeu? Aí eu vejo assim, agora qual que é a minha parte? É fazer. Os irmãos que estão aqui online, quantos que têm falado do amor de Cristo para as pessoas? Quantos têm se preocupado? Quantos que têm se abraçado o outro? Quantos que têm... Eu vejo pessoas caídas no chão lá, ninguém fala nada, ninguém diz nada. Eu estava esses dias vendo uma mulher chovendo, comendo uma marmita, e a chuva caindo dentro, eu não quero falar outras coisas que eu vi. Misericórdia por essas pessoas. Mas quem vai falar do amor de Cristo para essas pessoas sou eu. É o outro, é o próximo que precisa fazer isso. A igreja de Jesus Cristo, ela foi... Cristo colocou o mundo para falar sobre o amor dele. A igreja tem que fazer esse papel. Nós precisamos fazer esse papel. Não é só agora por causa da pandemia, eu devia fazer bem antes. E tem que fazer muito mais ainda. Tem que abraçar mesmo, tem que estar junto, tem que, como o Moza falou, tem que sentir o cheiro do outro. Se não fizer isso, gente, a gente vai, porque o tempo é engraçado. Aqui fazendo uma reflexão agora. O tempo apaga tudo.
E eu dou 1 ano e meio, 2 anos. Se todo mundo for vacinado, todo mundo vai esquecer. E nós não precisamos cair no esquecimento. O que nós precisamos é tirar a lição do que nós estamos passando agora e fazer aquilo que a gente não fez. Que a verdade é essa. A gente não fez. Agora passa 1 ano, passa 2 anos, ninguém faz nada de novo. Então as igrejas, e eu me incluo nisso, nós precisamos sim abraçar as pessoas, fazer mais, levar mais alimentos, se for o caso. E não é só alimento, é levar a palavra de Deus para as pessoas. Você está entendendo? Porque você leva o alimento só e não fala de nada das pessoas também, não adianta nada. Porque daqui a pouco ela come, daqui a pouco morreu e não foi para o céu. Então dá comida primeiro, enche a barriga da pessoa e fala do amor de Cristo também. Porque aquele negócio de só levar comida e não falar do amor de Cristo, depois eu não quero dar conta da vida dessa pessoa. Agora, há pouco tempo, morreu um rapaz e eu sentei com ele e falei para ele do amor de Cristo. Para ele. Falei lá, ó, Jesus é isso. Você que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Isso há 2 anos atrás. Quando foi agora há pouco tempo, ele faleceu. Eu fiquei em paz. E disse para a família, não se esqueça que um dia eu sentei com ele lá, vocês estavam de prova, nós falamos do amor de Jesus e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso aí, não cabe a mim dizer se ele está salvo ou não está. Para mim, na palavra de Deus, no momento que ele fez aquela oração, ele está salvo. E ponto final. Então, esse é o meu papel. Esse é o papel da igreja. Na hora que tiver oportunidade, senta com a pessoa e leva a Cristo. Fala do amor de Cristo para as pessoas. O que eu vejo também é assim, dou o pão, mas esqueço de falar da palavra. Se não falo da palavra, eu não dou o pão. Não tem um equilíbrio. E nós precisamos ter um equilíbrio nisso tudo. Eu creio que a igreja daqui para frente, ela vai andar por um caminho de muita maturidade, precisa. Ter muita maturidade. Muito carinho, muito amor, tem que dar? Tem. Mas tem que ter muita maturidade. Precisa caminhar cada vez mais e saber o que Deus quer de verdade. É orar. Orar no sentido do quê? O que Deus está querendo? O que Deus quer que eu faça? Qual o caminho que eu tenho que andar? O que eu vejo é muito isso. Existe muita empolgação. Eu vejo muita empolgação. Só que depois da empolgação, e o Moço sabe disso, eu tenho certeza que ele passa por isso, é assim, aquela empolgação. Faz. E depois? Como que você trata essas pessoas depois? Olha só, isso já vinha acontecendo. Agora nós podemos cair na mesma coisa. Faz e depois não tem quem cuida das pessoas. Um exemplo que eu vou dar aqui. Faz um evento, um exemplo. Vamos fazer um evento para chamar as pessoas. As pessoas vêm. 1000 pessoas, um exemplo. Estou chutando aqui um exemplo. Tem 1000 pessoas. Beleza. Quantos que aceitaram Cristo? Aí quando chega na outra semana, quem vai cuidar delas? Está todo mundo envolvido. Mas quem vai cuidar? Quem vai falar do amor de Cristo para aquelas pessoas? Quem vai andar com aquelas pessoas? Quem vai abraçar? Quem vai passar a mão porque elas estão feridas? Esse é o papel principal do evangelista. O evangelista certo, ele caminha com as pessoas. Ele anda com as pessoas, porque as pessoas estão feridas. Esse é o caminho certo. Mas a maioria não quer pagar esse preço de andar com outra. Leva tempo? Leva. Tem vezes que você vai andar 1 ano com a pessoa. Coisas que vêm de 20 anos em cima da pessoa, você não tira de um dia para o outro. Até aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas eles precisam de pessoas para caminhar com ele, estar orando com ele, momento que ele vai chorar, você está junto chorando com ele. Esse é o papel que a igreja precisa fazer. E eu creio que muita gente ainda não caiu a ficha disso. Pensa que é assim, é no estralar de dedo, e as pessoas estão dentro de igreja e acabou. Não. Caminha com ela, chora com ela, ora com ela, abençoa ela. Se tiver precisando levar comida, leva comida. Leva a palavra de Deus, faz tudo, tem que fazer um todo. Não é só uma coisa. Então o que eu vejo que a igreja precisa
É isso, ter sabedoria para fazer isso. É caminhar com as pessoas. Esse momento vai ser muito bom, que nem o moço hoje disse, eu concordo. Vai ter muita gente procurando igreja. Só que nós precisamos fazer uma estratégia do seguinte, essas pessoas que vêm, o que eu faço no dia seguinte? Domingo está lotado, e na segunda-feira? Na terça, quem tem para caminhar junto, fazer, orar, ler a Bíblia junto? Esse é o papel nosso. Esse é o papel que precisamos fazer. E muitas das vezes a gente não quer fazer. A gente não quer fazer. A gente só quer o seguinte, aquele momento e o restante a gente não faz. Gente, nós falamos que somos cristãos. Nós falamos que temos Jesus. Nós lemos a palavra de Deus. Só que caminhar com outra a gente não quer caminhar. Que Deus nos abençoe nesse momento, porque vai vir muitas pessoas feridas e nós possamos ter sabedoria de caminhar com elas. O irmão falou discipulado, não é? Que é baseado também na afinidade, na amizade, não é? Sem amizade nós não vamos conseguir realizar o discipulado, não é? Eu quero aproveitar esse momentinho para registrar aqui que está com a gente a Miriam Climaco, o irmão Israel, a irmã Bruna. A irmã Bruna está com um culto lá com a sua família, muito abençoado. Graças a Deus a família se uniu e parece que foi orando pela cura de alguém que tinha sido contaminado pela Covid e estão se reunindo e realmente é muito bom a gente ver isso, né? Também quero registrar aqui o Matheus aqui, está presente, e registrar aqui também, Mozart, que sua frase lá, assoviado e não chamado, o Alexandre Moreno gostou muito, viu? E me chamou a atenção você usar a frase de John Knox, né, que ele falou, dá-me a Escócia, senão morro. Refletindo ali aquela expressão de Raquel, quando pegou no colarinho de Jacó e falou, dá-me filhos ou eu morro, não é? Essa angústia de querer ver salva a nossa pátria, salva o nosso povo, não é? E parece que a ferramenta que nós estamos aqui percebendo que seria a ideal seria a construção de laços, né, de amizade, e a manutenção disso para o discipulado, não é? Mas como fazer isso se nós mesmos não tivermos saúde, né? Então, Paulo fala, tem cuidado de ti e da doutrina. Fala isso para Timóteo, né? E essa palavra vem a nós também, que eu tenha cuidado de mim e da doutrina. Embora a gente fale assim, muita teologia e tal, a gente sabe que é fundamental o estudo da Bíblia, é fundamental compreender as Escrituras, mas a gente precisa hoje fazer aquilo que o Amaury falou, fazer o que a gente não fez. E é aqui que está o negócio. Aqui que está o negócio. Que o Mozart tocou também essa questão. Quando a gente está falando de teologia, a gente está falando de assuntos que estão alheios e são estranhos ao povo, mas a gente tem assuntos que tocam mais a prática, né? Como você falou, vai ter que falar sobre homossexualidade, como falar, né? E buscar a linguagem que seja adequada a isso, uma linguagem sensível, uma linguagem que seja palatável, que seja compreenda o coração das pessoas, não é? Falando sobre isso, sobre a questão da saúde emocional da gente, né? Dessa saúde que se dá nos relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Ela começa com a gente se aceitar, a gente ter um cuidado com a nossa saúde mesmo, né? A nossa própria saúde, ter uma autocompreensão, né? E eu queria que o Mozart começasse falando, então, sobre esse momento agora, nesse momento agora, sobre essa questão da vida devocional, da prática devocional, da vida subjetiva, da vida da alma, do pessoal, né? Do cristão, não só do pastor, mas do cristão. Como fica agora, nesse momento? O que a gente vai precisar fazer que a gente não tem feito, que a gente não faz ainda? Ou será que a gente tem que fazer algo que já era feito e foi deixado? O que é?
E aí, Mozart, fala pra gente sobre essa questão aí. Primeiro você, depois o Mozart. Eu já falo, Haroldo, mas eu queria falar um pouquinho sobre a bola que o Amaury levantou de cuidar de pessoas, né? Então, faz um evento e tem 1.000. Os pastores, muitas vezes, eles não querem dividir o poder, a graça. A gente, nas nossas igrejas batistas, tem um monte de crente inchado, sábio, inteligente, conhece a Bíblia. O cara foi em todos os cultos, o cara dizimou, mas o cara não discipulou ninguém. Nós batistas, nós somos craque em evangelizar e fazer evento, e somos craque em perder as pessoas. As pessoas entram pela porta da frente e a gente tem uma porta de trás aberta, a gente deixa as pessoas ir embora. E eu aprendi na minha caminhada, e aí que a gente pode fechar essa porta. Uma das ferramentas que a gente pode usar no contexto de cada igreja são os pequenos grupos e as células, tá? Então, assim, eu chamo meus líderes de grupo, de pequenos grupos, de pequenos pastores. Eles me ajudam a cuidar dessas pessoas. Então, essas pessoas não... Assim, hoje são 150 pessoas na nossa igreja. Eu não dou conta. É impossível humanamente cuidar dessas 150 pessoas. Fora, porque tem o instituto, tem a ação social, tem a parte administrativa, mas tem muita gente boa, e muita gente boa que está me ouvindo agora, que pode ser um bom pastor na vida das pessoas. E eu tenho que fazer o quê? Dar autoridade para essas pessoas. Eu tenho que reconhecer que tem irmãos maravilhosos aí que são capazes de fazer melhor do que eu. E eu tenho que reconhecer essas pessoas no meio da igreja. E eu tenho uma prática, Haroldo, que eu tenho feito nos últimos tempos. Quando a gente vai batizar, tem pastor que quer ter no currículo, batizei 500 pessoas, mas ele não evangelizou ninguém, ele não discipulou ninguém, e ele coloca lá, batizei 500. E a gente tem feito o quê? A gente vai batizar, a gente vai para um sítio, entra na piscina, e eu chamo a pessoa que vai se batizar, quem foi o pai na fé, o discipulador, para incentivar as pessoas, para cuidar, o cuidado. Isso aí que a Amaury falou. Agora, falando sobre a questão da subjetividade, a questão do ser humano... Peraí. Oi, não volta para o lugar, peraí. Eu vou sair e entrar de novo. Pode, Haroldo? Pode, o Amaury está aqui. Ele vai, então, puxar aí essa conversa. Como fica aí a questão da vida devocional, do cuidado da intimidade, dos sentimentos, das emoções, do cristão em si? A intimidade e a devocional do crente, eu vejo assim, todos devem ter seu momento com Deus. Todos devem ler a palavra de Deus, ler, buscar, orar, fazer, ser íntimo de Deus, né? Muita gente usa aquela palavra dizendo assim, eu sou servo. Mas Jesus disse que nós somos amigo dele. O servo não conhece o seu senhor, mas o amigo conhece. Então eu vejo assim, o que precisa nessa intimidade que tem que ter é você e Deus. Você precisa buscar isso, você precisa ter algo dentro de você sozinho, ser apaixonado por Jesus. Sabe aquele momento que você vai deitar, você encosta a sua cabeça no travesseiro e você só quer Ele? Eu tenho esses momentos com Deus. Tem hora que eu vou assim, eu quero ficar sozinho. Eu quero sentir a presença de Jesus. Eu quero ter Ele comigo. Eu quero falar com Ele. E quando é falar com Deus, ali com Jesus, vai falar com Ele ali, está falando com Ele, é o papo de pai e filho.
Não é nada daquele negócio de teologia. Não, é eu e ele. Eu ia falar a verdade. Senhor, olha, hoje eu estou assim. Senhor, eu preciso disso. E tem outra hora que você só quer o abraço de Jesus. Como que é gostoso ter esse momento de intimidade. E cada um precisa ter isso. É você com Deus. Você precisa buscar isso. Como que você vai ter a ação do Espírito Santo na tua vida e na vida de outra pessoa se você não tem intimidade? Se você não conhece o Pai, se você não está ali, você sabe aquele momento seu com Jesus abraçado, Senhor, vem aqui. É uma coisa tão linda que não dá nem para colocar em palavras. Eu tenho esses momentos, eu adoro ficar com Deus sozinho, você naquele momento bem lá para as 2 horas da manhã, 3 horas da manhã eu acordo, sabe? Eu quero sentir a presença dele. Então, o que nós precisamos é ter isso. E agora, mais ainda, o povo precisa se despertar para isso. Não é eu colocando, não é eu falando, não é eu dizendo, não é eu brigando, não é a igreja falando, olha, você tem que ler não sei quanto, que você tem que fazer. Não, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador do céu, não aceitou? Então você agora já é servo. Agora já não é mais servo? Não, agora você é amigo de Jesus. Intimidade você tem com ele. Você pode falar com ele. Você pode se expressar para ele. Você pode abrir teu coração para ele. Como é lindo isso, gente. Como é lindo isso, você ter esses momentos com Deus. Sabe, tem hora que você não precisa falar nada para ninguém. É só você e Deus. É que nós estamos numa live agora aqui e precisa ser falado isso. Experimenta isso na sua vida. Busca isso. Você vai ver como que é lindo. Como é fantástico. Você sentir a presença de Deus é uma alegria tão grande, gente, que vem de dentro, que não dá para explicar. Mesmo na tribulação, mesmo no momento que pode ser da família que estiver passando, você tem uma tranquilidade, porque você sente a presença dele. Seja íntimo de Jesus. Busque cada vez mais. Sabe, tem momentos, eu não sei você, eu não sei como você vai entender isso que eu vou falar, que eu não quero ler a palavra de Deus. E eu sou franco com Deus, Senhor, eu não quero. Hoje eu não quero ler. Hoje eu quero sentir a tua presença, eu quero falar com o Senhor. Eu quero o Senhor. Sabe, eu quero, se eu falasse com o Senhor, eu quero sentir o seu cheiro. Eu preciso disso. Eu quero mais do Senhor. E uma das coisas que eu tenho buscado para a minha vida é justamente isso. Eu tenho um amigo lá perto do serviço que eu digo para ele, olha, eu tenho buscado, se é pentecostal, não sei, falei para ele. Eu quero experiências com Jesus. Eu quero sair dessa multidão, sabe, aquele negócio, a pessoa fica toda engessada, não posso falar isso, eu não posso dizer isso. Não, meu. Sou batista, mas peraí, tem coisas que a palavra de Deus aqui, o Espírito Santo nos usa. Nós precisamos ter intimidade cada vez mais e buscar cada vez mais. Se nós buscarmos isso, pelos milhões que dizemos que somos cristãos, nós mudamos o mundo. Será que estamos de verdade? Essa é uma das perguntas que eu faço. Será que somos mesmo? De verdade? Porque se tudo isso que nós dizemos que somos cristãos, se você colocar, eu for fazer uma pesquisa que diz que nós somos milhões de cristãos, e eu me desculpa quem estiver ouvindo aqui, tem muitas vezes que a gente não transforma nada, gente. O que nós precisamos é estar íntimo de Jesus, se aproximando de pessoas. Você vai ver o estrago que nós vamos fazer. Muito e muito. Olha para Jesus, como que ele começou, chamando pessoas simples. Não precisa ser teólogo, não, eu não sou teólogo. Não tenho teologia nenhuma. Nenhuma. Mas sou apaixonado pela palavra. Sou apaixonado por Jesus. Amo Jesus de verdade. Porque um dia eu estava lá no mundo. Falaram do amor de Jesus para mim de lá para cá. Eu falo dele. Sabe por quê? Porque ele transformou a minha vida. E tem feito muita coisa na minha vida. Gente, seja íntimo de Jesus. Ama. Seja apaixonado por Jesus. Se chamarem de fanático, que chame de fanático. Mas eu sou Jesus. O irmão falou uma coisa aí
Antes, deixa eu pegar aqui o irmão locutor, né? Eu acho que ele deveria de estar fazendo a live aqui, que o irmão é atento, o locutor Alexandre Moreno, né? E deve ter uma voz de locutor, hein? Conhece, Mozart? Ele disse aqui, a Mauri tem sido uma bênção, caminhamos juntos há um bom tempo, e isso é igreja, né? A Mauri conhece o locutor Alexandre Moreno? Conheço. Então, ele diz, toda glória seja dada a Deus. Também estamos com a Dulcineia, né, presente aí, o canal da Assembleia de Deus SD, provavelmente, AD, não, canal ADSD, eu não sei se é a Assembleia de Deus, falei assim, interpretando a sigla. Nós temos a Maria Helena também presente aí com a gente. Vamos dar uma boa noite para... Nós estamos conversando aí sobre os desafios aí que teremos aí logo à frente, porque o futuro é uma incógnita, né? E a gente estava falando agora sobre a questão devocional, a Mauri deu o seu testemunho, e na palavra do Mauri, ele falou assim, ele deu muita ênfase assim, olha, eu não tenho nada de teologia, mas o que eu tenho é amor à palavra. E eu digo assim, que o Mauri é um grande teólogo, na verdade, não é? É que ele é modesto, porque a pessoa que estuda a Bíblia, como o Mauri estuda, é um teólogo, entende? Mas acontece que, assim como o Amauri tem esse cuidado de trazer essa experiência dele de um modo muito humilde, não é? Ele usa linguagem, então, que é mais acessível. É a mesma coisa que o Mozart está falando, e eu estou vendo aqui o privilégio de estar nessa live com esses nossos irmãos, que são irmãos que procuram em tudo, na sua comunicação, mostrar essa realidade de que a experiência com Deus é uma coisa para todos nós, e um privilégio muito maior para aquele que estuda a palavra, que busca a palavra, que lê a palavra, sabe? Eu vou dar uma palavra aqui bem pessoal, aqui, em certo momento da minha vida, eu estava lendo a Bíblia e não estava ouvindo Deus falar comigo, mesmo lendo a Bíblia. Então eu pedi a Deus, falei, Deus, tem misericórdia, eu quero ouvir a sua voz. O que nos leva a ler a Bíblia é buscar a voz do Espírito Santo, é buscar a voz de Deus, não é? E é isso que é a nossa vida devocional, né? Buscar esse relacionamento com Deus. E eu queria que o Mozart, então, agora, sim, falasse sobre a questão da vida devocional, da intimidade com Deus, aí na sua perspectiva. Por favor, Mozart, então agora você tem a palavra. A gente tem um dilema, né? Lá desde o jardim do Éden, desde o jardim, né? A gente... um dos fatores lá no jardim foi que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Mas mais que isso, o que motivou eles é que eles quiseram ser iguais a Deus. E a nossa vida é uma vida de vaidades, Haroldo e Amauri. Muitas vaidades. Nas igrejas, pior ainda. É um lugar de muita vaidade. E a gente quer ser igual a alguém, a gente quer ter alguma coisa que a gente não precisa. A gente não precisa ser igual a Deus. A gente precisa estar em intimidade com Deus, a gente estar ligado com Deus, porque o fôlego de vida, Deus habita em nós. Só que nós sempre buscamos algo mais. Buscamos se sobrepor, buscamos o lugar principal, nós buscamos o centro da mesa, nós não buscamos nos curvar para lavar os pés uns dos outros, e aí a gente vai ficando doente. A gente acha que o tanto de dinheiro que a gente ganha é o que faz a gente ser importante, o tanto de curtidas que nós temos, sei lá, no Facebook, é que isso nos faz ser importante. E vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E isso tem corroído o ser humano, tem destruído a
a relação dele com Deus e com o próximo. Então, esse tempo de pandemia foi interessante para que o humano, a humanidade, se percebesse. E eu achei muito engraçado, porque a gente pode viver com menos, a gente pode trabalhar em casa, a gente pode estudar em casa, a gente pode se relacionar a partir de casa, mas ainda assim a gente precisa de Deus, da intimidade com Deus. Só que eu falo lá na igreja, né, que o diabo ele não vem com o rabo vermelho, comprido e com garfo, ele vem sutil, com dimensões e vaidades ou circunstâncias que preenchem a nossa agenda. A gente tem que jogar bola, a gente tem que ir na praia, a gente tem que ir no cinema, a gente tem que assistir uma série do Netflix, a gente tem que namorar, a gente tem que cultuar, mas numa semana de 144 horas, a gente tem que tirar um tempo diariamente em silêncio para orar e ler a palavra. Não tem outra forma de ter intimidade com Deus. As pessoas hoje andam depressivas. Elas andam com um vazio muito grande. Por quê? Porque a realização pessoal, profissional, está no que ela tem, no que ela pode mostrar, no que ela conquistou, no que ela acumulou. Isso é uma mentira. Meu querido, a gente vê a história do rico e de Lázaro, né? E o pobre estava lá. Então o diabo, ele manobra, ele se veste de coisas para manipular a gente. No Novo Testamento, Jesus só chama uma coisa de Deus, que é o dinheiro, que é o mamão. Então, a gente está sendo manipulado o tempo todo dentro das nossas igrejas, nos nossos relacionamentos familiares, com a esposa, com os filhos, no trabalho, pelo dinheiro, pelas circunstâncias. Então, assim, as pessoas sofreram um pouco agora, porque elas não estavam em comunidade, não podiam mostrar o que elas tinham, e aí foram para a internet, você não tem curtida. Então, o que eu vejo é que a gente precisa ter uma agenda para Deus, para ler a Bíblia e orar. Não tem outra circunstância, né? Tem gente que quer produzir, que quer que o céu desça, quer produzir a presença do Espírito Santo, mas o cara ou a mina não tem intimidade, não tem vida devocional, não tem um rastro de amizade com Deus. Como o Amaury falou muito bem, né? Eu uso bastante isso. Eu quero que minha filha seja uma mulher espetacular, que ela seja médica, que ela trabalhe em TI, que ela ganhe muito dinheiro, que ela ache um bom marido, mas muito mais que isso, o que eu mais quero para minha filha é que ela tenha um coração apaixonado por Jesus. Isso é o que basta. Só que as pessoas são falsas, as pessoas são mentirosas e elas não buscam uma relação de intimidade com Jesus. A agenda delas é preenchida por qualquer outra coisa, menos em parar e ler a Bíblia e orar. Não tem outra rotina para conhecer Deus. E as pessoas estão vazias, né? Estão depressivas. E aí eu quero falar um pouco sobre depressão, né? Deus dá ferramentas para que o ser humano seja curado. Então, às vezes, você está machucado na sua mente, no seu coração, você está machucado e você vai no médico e ele te um psiquiatra. Ah, não, isso aí é espírito que me possuiu. Não é, gente. Vamos parar de ser crente burro, imbecil. Tem gente que acha que quando você quebra um braço, você vai aonde? Você vai no cara lá, né? Quando você tá com uma úlcera, você busca um médico. E quando você tem um problema na mente, quando tem um neurônio, alguma coisa que está faltando, você tem que buscar o médico. E aí ele vai te dar um remédio que vai te fazer bem. Isso não tem nada a ver com o espírito. Então, Deus deu a capacidade para o homem cuidar
os médicos. Então, a gente tem que tomar um remédio. Às vezes, você toma um remedinho que está faltando uma química no seu corpo, um hormônio, e pela vida, pelo pecado, pelos machucados da vida, e você não tem mais esse hormônio. Você toma um remedinho. Passar no psicólogo, isso é bom. Tem cliente que fala, não, e aí tá sofrendo, tá morrendo. E tem muito psicólogo cristão, muita gente boa, muita gente maravilhosa. Os jovens se cortam, os adultos se sentem depressivos. Esse é o mal. O diabo está procurando em algum lugar para atacar, para destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está procurando um lugar. E a parte emocional, sentimental, psicológica, é onde que ele tem atacado. Então ele tem que buscar as ferramentas. A igreja, o pastor, quando prega domingo, ele é o profeta do Senhor. Ele prega para revigorar a vida das suas ovelhas, dos seus membros, com uma palavra que vem dos céus. E, além disso, temos que buscar ajuda, temos que conversar, temos que nos relacionar, temos que procurar o pastor, temos que procurar amigos, temos que colocar para fora aquilo que tem nos machucado. E a pandemia jogou isso no nosso colo. E assim, como eu disse lá no começo, a igreja que responder mais rápido, as pessoas... Então, para que serve um pequeno grupo? Para isso, para as pessoas poderem falar das dores da alma, para ter amigos, terem discipuladores, serem discipuladas, um cuidar do outro. E aí a gente vai se curando, vai se sarando, vamos estar completo, vamos estar pleno, nunca, só lá no céu. Então, essa parte aí eu vejo dessa forma, Haroldo. Acho que já falei bastante, mas eu vejo dessa forma. A gente tem várias possibilidades de curar nossas emoções, nossos sentimentos, nossas relações. Deus, palavra, oração, leitura, coração apaixonado, pequenos grupos, relacionamentos, médico, psiquiatra. A gente tem que viver a vida, as possibilidades, e buscar cura, e buscar ajuda, e também ajudar. E a pandemia nos ensinou isso. Então, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, algumas tradições e olhar o outro, sabe? Os nossos filhos, às vezes, eles entram nos quartos, fecham as portas, e os pais boca aberta, desculpa a palavra, os pais mole, que não tem medo de enfrentar os filhos. Ninguém vai bater na cara do filho, não, mas a Bíblia fala para corrigir com a vara. Aí o filho vai lá e bate a porta e distrata, e o pai trabalha que nem um cavalo, a mãe cuida da família, e os filhos estão, que nem o pessoal diz, né? O rabo está abanando o cachorro, e nossos lares estão sendo destruídos. E todas essas questões emocionais, psicológicas, começam dentro das nossas casas. E aí eu digo para os homens aí, ó, se está tendo uma crise na sua casa, você é o principal culpado, meu querido homem. Deus te chamou como líder. Você tem orado pela sua família, conversado com seus filhos, com a sua esposa, você tem feito o seu papel, tem buscado a palavra. Então, assim, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, o nosso papel. Então, assim, com os nossos filhos, com as nossas esposas, nós precisamos amá-los, cuidar deles, tá? E uma outra coisa, Haroldo, sobre... Eu não sou muito da defesa da fé, não. A fé não precisa ser defendida. Deus não precisa ser defendido. Deus é o quê? Deus é amor. Então, a gente precisa viver em amor a nossa fé. E na caminhada, se precisar se defender ou dizer a verdade, a gente vai dizer. Mas Deus nos chamou para amar, não para... Eu tenho muita dificuldade com esse pedaço da teologia, defesa da fé. Deus não precisa de defesa. Deus precisa que ele seja mostrado. É isso. Boa, Mozart. São tantas coisas que a gente fala que fica até difícil de condensar, né? Mas são coisas muito importantes e relevantes. Olha, sabe uma coisa que você foi falando aí? O pastor Júlio já tinha escrito aqui, você nem tinha lido, porque você não está aí acompanhando, né, a leitura, o chat. Mas não. O pastor Júlio colocou aqui que nessa pandemia está havendo muitas quebras de paradigmas. As famílias, as igrejas, os pastores têm sofrido. Os pastores buscam ajuda
dentro dos seus limites para atender a todos. Agora, é interessante que você colocou essa questão, você trouxe ela num exemplo prático. As pessoas, elas estavam aí ostentando, né? Ostentando os seus bens e tal, e de repente a pandemia enfiou todo mundo dentro das casas e ela ia mostrar para quem? E veio realmente, né? É assim, entre nós aqui, né? Tinha aquela coisa de pastor também, que vinha para o outro e falava assim, na minha igreja entra tanto, na minha igreja tem tantos membros. Você lembra, né? Tinha isso, né? E a pandemia vem mostrar que isso de tudo é castelo de areia, né? E só a graça para sustentar realmente as pessoas. Aí a irmã Vanessa aqui está colocando aqui, a Vanessa está acompanhando aqui todo momento. Ela está falando, estou apostando nos grupos pequenos, que tem a ver com isso que você colocou, com o que a Mauri também estava falando, que é a questão de a gente dar autoridade, na autoridade, para que as pessoas possam desempenhar o seu trabalho, o seu ministério, o ministério pastoral da igreja, né? E o pastor Júlio coloca, os pastores conscientes ajudam e levam o amor de Deus e fazem diferença nesse tempo. A irmã Elisângela diz assim, pastor Moser, muito consciente, ele vê coisas muito claras e transparentes. Realmente, viu, Moser? Então, aqui todo mundo aqui dizendo isso daí. A Mauri, o Alexandre disse, com base no que você estava dizendo lá, costumo dizer que a igreja é ferro afiando ferro. Então, que você falou, é doente cuidando de doente, né? E se a gente for esperar a nossa ferida estancar, né? Para cuidar dos outros, a gente não cuida de ninguém, né? Eu fico vendo essa questão, um pai que está ali cuidando de seus filhos, de repente ele machucou o dedo, mas o seu filho machucou o dedo, então ele corre para socorrer o filho, né? Então, tem tudo isso daí, né, envolvido. Tem mais coisa aí que o Mozart falou. O Mozart falou aí, não acredito na defesa da fé. Mozart, só compartilhar com você, quando eu estava lá na faculdade aqui na Zona Leste, né, não na teológica, alguém compartilhou um texto de Bakunin, e um comunista ateu, e ele falava muitas coisas sobre a religião e tal, não sobre Deus, porque as pessoas não podem falar muito sobre Deus, porque como é que elas vão atacar a ideia daquilo que elas acham que não existe, né? Então, eu me senti motivado a responder. E uma das primeiras frases que eu coloquei ali era a seguinte: olha, eu não vou defender Deus, porque ele já é muito grandinho e ele pode cuidar de si mesmo. Eu acho que é isso que você falou. Esse negócio de defesa da fé, né? A apologética, hoje, ela ganhou outros contornos. E ela tem que ir por essa veia prática, né? De mostrar que o cristianismo ele é eficaz. Menos palavrório e mais ação, não é? E vamos, então, mostrar a nossa fé na prática. E essa carta de Tiago, por exemplo, no Novo Testamento, ela é sobre isso. Sobre isso. Fé não é um conjunto de palavras apenas, mas são palavras que se tornam, então, atitudes, e essas atitudes que a gente está vendo aí, a gente conversando sobre isso, que tem a ver com esse respeito, a amizade que vai ganhar quem ama, quem é sábio ganha almas, né? Quem ganha almas, sábio é, diz a palavra, e vai consolidar através do discipulado, e vai ter essa segurança que o Espírito dá, convém que ele cresça e que eu diminua, e então vamos partilhar. E olha, a gente está indo, né, nessa conversa, né, de uma forma meio que indutiva, chegando lá no dilema de Pedro, que a gente colocou lá. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele foi procurar Pedro. Pedro estava arrebentado porque ele havia negado a Cristo, né? E ele até, ao reconhecer Jesus, ele fala para Jesus sair de perto dele, que ele não é digno disso, de Jesus estar ali no barco dele, e Pedro pula lá no barco e tal. Mas Jesus vem, conversa com ele: Pedro, tu me amas, tu me amas. Então Jesus está falando disso, né? De relacionamento e de amor. E Jesus fala assim: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Ora, Jesus está dizendo que o que realmente nós sabemos que devemos fazer, que é cuidar
dos nossos irmãos, que é cuidar daqueles. Paulo até coloca essa questão assim: aquele que é forte deve suportar o fraco, suportar no sentido de ajudar. Então, se a gente não tem, se a gente se considera de alguma forma privilegiado em alguma coisa, a gente deve ajudar as pessoas, né? De alguma forma. Mas se a gente não consegue ajudar, não consegue, então a gente diz, muito ajuda quem não atrapalha. Então, se a gente não consegue ajudar o ministério, a igreja, o irmão, então a gente está numa posição que a gente precisa realmente de ser ajudado. E a gente tem que ter a humildade de aceitar a ajuda, né? De abrir espaço para que venham aqueles que vão tomar a cena, né? E aí que vem a questão de Pedro e João. Jesus fala assim para ele: olha, Pedro, quando você era moço, você mesmo tomava suas decisões, mas quando chegar a sua velhice, outro vai te amarrar, vai te passar a cinta e vai te levar para onde você não quer. E claro, João escrevendo isso, ele fala assim, isso Jesus dizia com respeito à morte que Pedro teria. João está escrevendo quase 40 anos depois disso, né? E ele sabe que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, né? E a tradição diz que Pedro teria dito: é muita honra para mim ser crucificado como meu Senhor, e pediu que fosse colocado de ponta cabeça. Então, Pedro não sabia muito bem o que é que Jesus estava dizendo. Ele disse isso em tom de mistério. Olha, outro vai te amarrar e vai te levar para fazer o que você não quer fazer. Lembra o filme Covardes? Onde vai, Senhor? E Pedro voltando. E o Mozart falou algumas coisas aí, eu também lembrei alguns livros que eu li de Charles Tyndall. Um deles falava sobre a solitude, né? E a solitude é diferente de solidão, você buscar estar a sós com Deus e privilegiar esse momento de introspecção, de busca pessoal, não é? Que o Amaury falou que ele faz isso, né? Que busca Deus, e tem hora que ele fala assim, eu não vou nem ler a Bíblia, eu vou aqui realmente meditar na palavra de Deus. O pastor Silas Moloshenko falava da Madre Teresa, né? Como é que você ora? E ela falava assim, eu faço assim, eu me sento e fico calada. Ele falou, mas você não fala nada? Não falo nada, deixa Deus falar. E o que ele fala? Aí ela falou, ele também não fala nada, ele só deixa que eu fale. E nós ficamos nesse silêncio, um olhando para o outro, né? Tinha um hino que fazia essa oração no silêncio do seu coração. Tem uma outra música que a gente canta, eu te busco, no silêncio tu estás, e realmente a gente precisa desses momentos de quietude, de solitude. Charles Tyndall fala disso. E tem um outro livro de Charles Tyndall, que é Moisés, né? Ele traduzindo ali a experiência de Moisés, e ele fala da sarça que ardia, e Moisés percebeu que aquela sarça não se consumia, e então ele diz assim que sarças arderem, arbustos arderem em chamas, é uma coisa comum no deserto. Mas Moisés teve um olhar para aquela sarça porque ele percebeu que ela não se consumia, e isso era diferente. Então, tem muitas coisas que acontecem à nossa volta que podem ser desprezadas e no nosso olhar pode ser assim uma coisa corriqueira, mas nessas coisas corriqueiras Deus pode estar presente. E a gente, se estiver desatento, a gente não perceber que Deus está falando com a gente. Ali, numa live como essa, Deus pode estar falando com a gente, mesmo que não sejam tantos que nos acompanhem agora, né? Mas a gente pode estar agora, nesse momento tão corriqueiro na vida da gente, está sendo visitado pelo Espírito Santo e ele está falando no nosso coração. Então, ali, na experiência de Pedro, voltando então, Jesus está falando para ele de algo que ele não entendeu. E então, Pedro rebate e fala assim, e esse aqui, esse jovem, João? E Jesus fala assim, olha, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Né? E Jesus falou assim, segue-me. Jesus não falou cuida da sua vida, ele falou segue-me. Né? Então, Jesus é o caminho. E nós vamos seguir esse caminho que é Jesus. Mas havia algo que Pedro não sabia o que aconteceria. Mas ele caminhava para um momento em que a presença dele seria cada vez menos marcante, né? Ele se tornaria história, vamos dizer assim,
e a atuação de outras pessoas, ela seria cada vez mais frequente. E essa pessoa seria, por exemplo, João, que continua depois, até o fim do primeiro século, até entrando para o segundo século, atuando e cuidando de Maria, inclusive. Né? E isso parece, para mim, falar da questão de que há uma geração que está sendo passada, empacotada, guardada, engavetada, mas ainda tem algo a deixar aqui para fazer história. Né? Talvez esteja falando de mim mesmo, com 40 e poucos anos, né? Mas a gente tem algo a deixar para uma geração que domina completamente, que nasceu nesse mundo tecnológico, que não tem esses dilemas que nós colocamos aqui, por exemplo, e aí, vai ter encontro presencial ou vai ser online? Né? Não tem isso. Está chegando uma nova geração aí. Então, Mauri, primeiro você, o que você diria aí para essa nova geração aí, da sua experiência e tal, o que você diria aí para essa nova geração? Pegando o que você falou lá de Pedro, meu irmão, eu gostaria de começar por aí. É interessante que Pedro ele vem sendo conduzido e aprendendo algumas coisas. Quando você falou lá que Jesus falou para ele, tu me amas, e se você for a terceira palavra, Jesus ele dá uma descida e pergunta para Pedro assim, tu me gosta? Já não falou se ele amava, porque ele viu que Pedro não amava ele de verdade. Aí ele falou assim, tu me gosta? Aí Pedro falou, eu gosto de você. Então o que eu tenho feito para a minha vida, e eu gostaria de colocar para os jovens, olha, a mesma coisa de Pedro. Muitas das vezes a gente está querendo assim, será que eu consigo amar Deus? Eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus, e não consegue, e desiste do Evangelho, desiste de quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o momento é assim, goste de Jesus. É interessante, quando Jesus chega para Pedro e fala, tu me ama, ele sabia, Pedro não conseguia, mas quando Jesus desce o degrau, e se põe junto com Pedro, fala assim, tu me gosta? Aí Pedro fala, eu gosto de você. Jovem, a experiência que você deve ter com Jesus é essa. Se você ainda não consegue amar Jesus daquele modo como que você acha que deve ser, goste de Jesus e deixa o restante ele fazer na tua vida. Porque a vida é assim. Eu já fui jovem. Hoje, estou com 63 anos. Eu sou velho. E essa palavra é verdadeira. Porque vai chegar uma etapa da minha vida que eu vou ser conduzido pelos meus filhos, pelo meu neto, por caminhos que eu não gostaria de ir. Mas são etapas da vida. Jovens, quem estiver ouvindo, nós temos etapas na vida e nós precisamos aceitar as etapas da vida. Muitas das vezes nós não aceitamos as etapas da vida e nós precisamos aceitar as etapas da vida. A gente é jovem, daqui a pouco a gente já se casa, já é um jovem mais velho e assim por diante vai sendo. Baseado nesse texto, o que eu quero dizer, se apegue a Jesus. Agora que você é jovem, agora que você está podendo caminhar, ir à igreja, podendo evangelizar, podendo tocar, podendo fazer o que for no reino de Deus, porque vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos ser conduzidos pelas mãos de outros. E é interessante também não se preocupar com isso, porque deixa Jesus ser Deus na nossa vida, deixa ele ser Deus, deixa ele conduzir. Ele vai conduzir quando você é novo, vai conduzir quando você já está de idade, ele está caminhando. A palavra que eu deixo para os jovens hoje e para as pessoas que estão aqui nos ouvindo é: deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Eu pego para mim, muitas das vezes na minha oração, eu falo para Deus: ó Deus, eu não te amo não. De verdade, eu não amo o Senhor. Agora, eu gosto do Senhor. Por que isso? Porque ainda não tem aquela capacidade tanto de falar assim, não, eu prefiro gostar do Senhor.
E eu olho para o texto de Pedro, tá? Eu estou me baseando em Pedro aí. Porque eu também sou igual Pedro. Não é? Quem não tem um pouco de Pedro aí? Nega, daqui a pouco a gente está lá em cima de novo, está 100 por hora, daqui a pouco está lá embaixo de novo, daqui a pouco sobe, daqui a pouco desce de novo. E eu, nas minhas orações, eu falo para Jesus assim, eu gosto do Senhor, mas estou caminhando com o Senhor. Quem estiver nessa live, caminha com Jesus. Goste de Jesus, que é muito bom, gente. Chegar na velhice, sabendo que Jesus está do seu lado, é ótimo. É maravilhoso você ver Jesus fazendo maravilhas ainda na sua vida. Ame. Seja que nem esse texto que o Haroldo colocou aí. Medite nele. Busque o que Deus está querendo falar nessa noite com você. Reflita. É ótimo para a minha vida e para a vida de todos que estão ouvindo. Deus os abençoe. Vamos lá, Mozart. Agora, você, fala aí sobre o que você tem aí para a nova geração. Na verdade, Haroldo, eu gostaria de primeiro falar aos pais, né? Nossos filhos não buscam em nós perfeição. Nossos filhos buscam em nós coerência. Cuidado, nós pais devemos ter cuidado com as nossas conversas, os nossos comentários. Certa vez o pastor foi almoçar na casa de um irmão e a criança ia toda hora no sofá que o pastor estava sentado e olhava na nuca do pastor. Fez isso umas 5, 6 vezes. Aí todo mundo falou, menino, o que foi que você está tanto aí olhando atrás? Não, pai, é que você disse que o pastor tinha 2 caras, eu queria ver onde está a outra. Então, nós precisamos ter coerência para essa geração. Com 48 anos, muitos pais aqui lutaram, conquistaram, trabalharam pra caramba, e hoje tem uma situação estabilizada, tem uma casa própria, tem alguma coisa. E muitos pais poupam os filhos de sofrer, de preparar os filhos para a vida. Colocam os filhos numa redoma. É cada moleque fresco, é cada menina mimada. E não preparamos os nossos filhos para a vida. Não ensinamos os nossos filhos a orar. Não ensinamos os nossos filhos a servir na igreja. Não ensinamos os nossos filhos a ler a palavra. Pergunto para os pais aqui, seu filho já viu você orando de joelhos em algum momento? Você já chamou seu filho para orar? A gente só come na mesa, ou só come na sala, com o prato na mão, não se senta à mesa, não ouvimos os nossos filhos. Então, eu vou falar o que para essa geração? Eu não tenho moral para falar. Agora, se essa geração vê em mim um homem apaixonado por Jesus, um homem que ora, um homem que busca, um homem que serve, um homem que se reconhece como miserável, vai ser fácil apontar Jesus. Então, assim, uma coisa também para nós pastores, modelo de igreja que a gente tinha antes, hoje é difícil os jovens serem dizimistas, ofertantes, os mais velhos que sustentam as igrejas. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não mostra uma causa para o jovem. Ela não mostra alguma coisa que o atraia. Aquela rotinazinha, é muito fraca. É bobinha. Os caras são muito inteligentes, são questionadores. Então, eu chamo aí, na verdade, somos nós aí, pais, avós, sabe? A gente precisa, como o Amaury falou e eu também falei, temos um coração realmente apaixonado, pagarmos o preço por Jesus, nos posicionarmos na nossa rotina, na nossa agenda, no nosso dinheiro, nos nossos relacionamentos. Jesus está no meio de tudo isso, cara. Então, se não tiver... Então, a minha fala é essa, Haroldo. A gente precisa parar de ser meia boca,
né? Cristão café com leite, sabe? Não employ nem contribui, uns cristão bobo alegre, tudo uns besta, que não tem opinião, não se posiciona. Não. Eu amo Cristo de Nazaré e o seu reino vai ser estabelecido. Eu sou embaixador de Cristo nessa terra estranha, mas a gente... E isso não tem a ver com radicalismo, não compreender o outro, não ter o direito dos outros, não. Para mim, a pior coisa é aquele de burro, que não sabe conversar, não sabe argumentar, não sabe ouvir os outros, que não tem uma articulação baseada na palavra. A minha fé é assim. Você goste ou não, eu sou assim. E eu te respeito pelo que você é, e eu sou assim. Eu quero que você me respeite assim. Eu acredito em Cristo, acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho sem ser Ele. Então, a gente tem que aprender a se posicionar. Então, assim, as nossas igrejas, elas não preparam cristãos para a vida. A gente vê pouco de missionários, tem dificuldade de achar futuros pastores. Mas por quê? Porque a gente é café com leite. E a gente tem que sentar na cadeira da certeza, da convicção de estar com Cristo, de pagar o preço, de ser referência, de chamar a responsabilidade. A gente é termômetro ou termostato? Tem um monte de crente que chega nos lugares e é termômetro, fica medindo a temperatura. Não, nós somos termostato, nós vamos mudar o ambiente. Nós vamos deixar isso aqui quente, cheio de calor humano, cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo. Então, eu não sei se é para os jovens, desculpa se eu não te respondi como você queria, mas eu chamo a responsa para a gente. Porque se a gente forjar neles o caráter de Cristo, forjar é pegar mesmo a prata e bater com o martelo, bater para a vida. Pode dar mole para essa molecada, não. Tá muito mole. Muito mole. Precisa falar de Ana Alzira. Será que o pessoal sabe quem é Ana Alzira? Será que quem sabe quem são os nossos ícones aí de vida cristã? Então é isso. A gente que tem que mudar para ter uma geração forte. Você não precisa responder o que eu queria. Você tem que responder o que você quer. Eu creio muito que o Espírito tem usado vocês, né? Então, assim, eu ouvi, claro, coisas assim que eu não concordo. Imagina. Eu admiro vocês, meus irmãos, e quero agradecer o privilégio que me deram nesse bate-papo tão importante e com gente que, para mim, é referência no que se trata da igreja, né? Pessoas que buscam a coerência, pessoas que buscam uma vida de impacto mesmo, né? Não é crente meia boca, como disse o Mozart, né? Não é, mas estão procurando aí fazer o melhor para Jesus e para o reino, e claro, sem deixar de lado a questão da vida devocional, da prática devocional, né? Porque às vezes a gente pode estar muito ocupado com as coisas do reino e se esquecer do rei, né? E se afastar do rei. Isso é muito perigoso. Verdade. Então, nós vamos encerrar agora, até porque eu estou com 2% na bateria, e eu vou pedir que o irmão Amaury ore, depois o pastor Mozart, e a gente vai encerrar, então, com a oração dos irmãos, ok? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor Deus, que aqui trocamos ideia e queremos, ó Deus, desde já te agradecer, Deus, por esse momento, que o Senhor abençoe a vida do pastor Haroldo, pastor Mozart, Senhor Deus, que o Senhor derrame da tua graça como o Senhor tem feito no ministério deles, Senhor Deus. Pai amado, abençoe também a família deles, ó Deus, os filhos. Senhor, o Senhor sabe o que eles precisam, derrama da tua graça, meu Deus. Pai amado, também quero te pedir por cada um, ó Deus, que está nessa live, Senhor Deus, ouvindo,
Que o Senhor esteja derramando a tua graça nesse momento. O Senhor sabe que cada um está precisando, que cada um necessita, Senhor. Coloca, Deus, pessoas para cuidar de cada um que estiver precisando, meu Pai. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido cada vez mais Deus na minha vida, e muitas das vezes, meu Pai, eu prefiro ficar quieto, ouvir a tua palavra, meditar no Senhor, e sabemos, ó Deus, que tudo está no seu controle, Pai amado. Abençoe, Senhor Deus, cada lar, abençoe cada igreja, abençoe cada ministério, Senhor. Abençoe, Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Abençoe o nosso país, abençoe os governantes, Senhor Deus. O Pai querido, abençoe as famílias, ó Deus, que perderam seus entes queridos, Senhor. O Senhor sabe o tanto que está sofrendo, meu Deus. E nós somos esperança para essas pessoas, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, estar ali com eles, ó Deus, falando do Teu amor, Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento, e te agradeço, meu Pai. Esteja nos abençoando amanhã, Senhor, eu vi a Tua palavra, e nós possamos ser usados pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor. Haroldo, só um aviso, amanhã, 10h30 da manhã, a gente não vai ter culto amanhã pela manhã, e a gente vai distribuir 500 marmitex aqui numa favela onde moram os venezuelanos e haitianos. Quem quiser colar aqui para ser as mãos de Jesus, a boca de Jesus, o braço de Jesus, está convidado aí. Igreja Batista das Flores, Rua das Rosas, 111. Vamos orar. Pai, okay, que horas? 10h30. Ok. Pai, eu quero pedir só uma coisa agora, Pai, que o Senhor use cada um que ouviu, um pouquinho, um montão, use cada um na plenitude do que o Senhor sonhou, e que isso se torne realidade para estabelecer o Teu reino e para Te adorar, Deus. Use cada um do jeito que nós somos, ó Pai, cada um. Use o Haroldo, use a Mauri, use cada pessoa que está ouvindo agora, Pai, na dimensão dela, na história dela, na caminhada dela. Use ela, Pai, para levar o Cristo vivo de Deus e para estabelecer o Teu reino. Usa, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Acho que acabou a bateria. Acabou, Mauri. Beijão, meu irmão. Fica com Deus. Você também. Deus te abençoe, meu querido. Tchau.